O, o grounding ajuda quem tem Alzheimer? Tem algum estudo, tem alguma coisa? Tu pode comentar alguma coisa sobre esse assunto? Assim, Alzheimer é hoje uma doença muito controversa em relação à causa. Então, assim, a gente tem um estudo clássico, que foi um estudo publicado sobre os corpos amiloides, sobre a proteína amiloide no cérebro, e esse estudo foi retratado há quase 4 anos atrás, foi retratado por um médico aqui dos Estados Unidos, um médico até na universidade aqui no Mississippi, ele retratou isso e ele disse que os achados desse estudo, que eles tinham publicado, não era verdade. Que a presença dos corpos amiloides no cérebro das pessoas e dos pacientes que têm sintomas compatíveis com demência, com o que a gente chama de doença de Alzheimer, não é a causa, não está relacionado, não necessariamente, pessoas que têm uma presença dos corpos amiloides têm e vão apresentar a doença de Alzheimer. Isso foi um achado casual. Então, tem pacientes que têm a presença da proteína amiloide, dos corpos amiloides, e que não vai desenvolver o Alzheimer, e tem pessoas que têm e tem pessoas que não, que têm Alzheimer e também não têm. Então, assim, hoje a gente sabe que o Alzheimer ele está diretamente relacionado com má função mitocondrial. O que significa isso? Que as nossas mitocôndrias são carro flex, tá? A gente funciona a álcool e a gasolina. A gente funciona a açúcar e a corpo cetônico. Então a gente funciona queimando gordura e queimando carboidrato. Só que hoje a gente tem um processo de industrialização da nossa comida muito intenso, onde a comida está basicamente focada em comidas amiláceas, com um monte de carboidrato e um monte de óleo vegetal, tá? Então, tudo que a gente compra processado tem uma quantidade enorme adicionada de carboidrato e uma quantidade enorme de óleo vegetal. Então, duas coisas são importantes. A gente sabe que essas células desses pacientes, esses neurônios desses pacientes com doença de Alzheimer, não conseguem utilizar mais o açúcar como fonte de energia. E eles ficam disfuncionais, ou seja, eles não funcionam bem. E as membranas mitocondriais as membranas celulares desses neurônios, que deveriam funcionar adequadamente bem, por essa substância que a gente chama de óleo vegetal, que são esses óleos de garrafa, esses óleos processados, óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de girassol, que as pessoas acham que é maravilhoso, são óleos tóxicos. São óleos que você deveria colocar no lixo hoje, agora, nesse momento, chegar na sua casa e colocar no lixo. Porque isso é óleo extremamente oxidado. E essa gordura que está ali, ela, quando você faz uso disso na sua alimentação, ela vai ser substrato para suas células. Suas células vão utilizar dela. E vão mal funcionar porque isso é uma gordura oxidada. E além disso, quando a gente tem coisas oxidadas, aumenta o processo inflamatório. E esse processo inflamatório contribui, então, para essa piora desse processo de demência, para esse piora desse processo de perda cognitiva que esses pacientes têm. Excesso de inflamação, disfunção mitocondrial, aumento do estresse oxidativo, enfim. Então, assim, todas as doenças crônicas, eu vou repetir essa frase, porque eu acho que essa frase é a frase da live. Ótimo. Todas as doenças crônicas têm um fundo inflamatório. Todas. Todas. Incluindo o câncer. Todas as doenças crônicas têm um fundo inflamatório. Se todas as doenças crônicas têm um fundo inflamatório, e a gente está falando de uma terapia que diminui a inflamação, e isso não sou eu que estou dizendo, pessoal. Diminui citocinas inflamatórias, diminui leucócitos, diminui linfócitos, diminui a inflamação. Melhora. Então, se a gente tem um processo que está caracterizado por neuroinflamação, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é neuroinflamação pura. Eu não tenho foco, eu não tenho concentração, eu não consigo ler. Neuroinflamação. Enxaqueca. O seu cérebro dói porque ele está inflamado. Eu comi quilo e me deu uma dor de cabeça. Gata, é inflamação. O seu corpo está reagindo àquilo ali. Mas é coincidência. Coincidência não existe, meu amor. Coincidência não existe. Existe a causa, só que você ignorante não sabe. Tem que parar para pensar o que o seu corpo está dizendo para você as coisas. Só que você não ouve, não escuta, não quer ver, não quer perceber. Eu não quero parar de comer quilo, eu não quero parar de comer ovo, eu não quero fazer exercício físico. Que é as coisas que as pessoas falam. Então as pessoas têm que parar, têm que ouvir o seu corpo, têm que entender as coisas que acontecem, têm que perceber as coisas que acontecem. Não é só ficar vendo videozinho no YouTube e bobagem no Instagram. Tem que se prestar atenção. Então, todas as doenças, todas crônicas, têm um fundo inflamatório. E se tem um fundo inflamatório, o ground vai servir
bastante para melhorar essa condição do paciente. Não é a única causa, isso é bem importante que se diga, não é a única causa. Grounding tem que fazer com acompanhamento médico. Eu acho que todo mundo deveria consultar um médico para fazer grounding, porque muitas pessoas não podem fazer e dormir bioaterradas 8 horas de uma vez só. Isso não é bom para algumas pessoas, principalmente para os pacientes que têm câncer. Eu canso de falar isso. Mas é importante, sim, que seja indicado. Eu indico para muitos pacientes: ó, tu tem que fazer grounding, tu tem que talvez comprar um lençol, porque tu não tem tempo, tu tem que talvez dedicar algum tempo para olhar sobre isso. Enfim, é importante. Só que existe um momento para indicar isso para o paciente. Se fosse para todo mundo, tudo, a gente não precisava estar aqui. Existe indicação? Existe. Existe contraindicação? Também existe. Não que o grounding não sirva para todo mundo, mas para alguns pacientes é importante que a gente vá um pouco mais devagar, comece um pouco mais devagar. Porque esse equilíbrio energético, que até o Jonas estava falando, ele é importante. E aí é como se desse o choque, como se... A gente não pode fazer isso de uma forma abrupta, porque o corpo vai sentir, talvez você tenha pior até dos seus sintomas.